Fico muito honrado de poder estar aqui hoje aqui, mas eu não vim falar só de Caju, não. Vim falar aqui sobre essa situação do ministro Alexandre de Moraes, e o que me chama a atenção é que em 2015, eu, de frente à TV, vendo o impeachment da ex-presidente Dilma, eleita pelo povo, você votando ou não, ela foi eleita pelo povo. Aí, ministros que não são eleitos pelo povo, pelo contrário, são indicados pelos políticos, são eleitos pelo povo, agora não tem senador de peito para poder pedir impeachment desses caras. Pois eu tenho. Eu não tenho medo, como eu já cansei de falar aqui. Eu entrei aqui pela porta da frente. Eu não fiz nada de errado durante campanha, durante qualquer mandato meu. Então, eu estou aqui bem tranquilo para poder pedir impeachment de qualquer ministro que seja. Então, eu espero que os senadores da República aqui também tomem a atitude de fazer isso. Porque, como você disse, presidente, eu cheguei aqui, eu sou novato, e eu não tenho problema nenhum de dizer, eu não sou jurídico, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu tenho coragem. Então, eu não conheço todo o regimento interno da casa. Aí, esse final de semana, todo mundo aqui conhece ele, o Pavinato, e, novamente, ele insiste em dizer que com um pedido de impeachment pode instaurar, sim, né, entra a comissão. Então, assim, eu queria saber dos senadores se eu posso fazer isso amanhã. Se eu tenho apoio de senadores, porque eu não tenho problema com isso, não. Pega o telefone, anda, pega. Deixa eu ver aqui. Frescurar demais esse telefone, é um monte de coisa. Aqui, ó. Escuta aí. Ontem a gente discutiu aqui aquele passo a passo do Senado, que eu dizia aqui ontem. O Senado só não empicha porque não quer, não depende do Rodrigo Pacheco. E eu fiquei muito feliz a repercussão que isso deu na rede social. Espetacular. Foi uma repercussão espetacular, tem um debate intenso nas redes sociais. Muita gente não sabia, muita gente até do direito não sabia. E ficou uma grande pergunta sem resposta, que é uma pergunta que nós não nos fizemos aqui, mas eu já vou trazer para vocês. Ontem, a gente falava, o Pacheco não tem o poder que o Lira tem na Câmara, quando na Câmara se quer empichar o presidente da República. O Pacheco não tem o mesmo poder que o presidente da Câmara. Não é ele que senta em cima, como pode fazer o presidente da Câmara, porque o regimento interno do Senado não replica o artigo do regimento interno da Câmara que dá esse poder ao presidente. Vale no Senado a Lei 1079 de 1950. Então, como é que tem que ser? Um senador, qualquer senador, com uma assinatura só, bastaria, ele pode protocolar a denúncia de impeachment contra o Alexandre de Moraes no Senado. E como é que a lei diz que tem que acontecer? Protocola. Na sessão seguinte a do protocolo, a mesa do Senado, que é a mesa que dirige a casa, tem que fazer a leitura, não tem debate e já se institui automaticamente uma comissão para fazer um parecer em 10 dias. Feito em 10 dias, na próxima sessão esse parecer é lido. É lido. Na sessão seguinte da leitura, tem o debate e a votação aberta no plenário. É isso que manda a lei. Aí me perguntaram o seguinte, Pavinato... Presidente, foi bem resumido aqui, o vídeo dele é de 9 minutos, mas eu acredito que todos os parlamentares que já devem ter visto essa fala do Pavinato, amanhã a gente tem uma reunião aqui da oposição aqui, né, no Bloco Vanguarda, e eu estou aqui para todas as sugestões, como eu disse, né, eu cheguei agora, eu não tenho um conhecimento técnico do regimento interno, mas se isso existe, cabe a nós fazer isso. É mais uma alternativa que a gente tem para que possa pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu espero que o Pacheco, ele seja democrático. Eu espero que o presidente Pacheco seja democrático, que aceite, que não engaveta, como já tem vários já engavetados. Então, eu não tenho vaidade nenhuma, Damares. Se amanhã algum senador quiser protocolar, vai ter meu apoio. Se quiser que eu protocolo amanhã. Mas vamos lembrar para toda a população, porque eu não quero enganar ninguém aqui. A população não aguenta mais discurso, lero, é na prática, é solução. É mesmo que seja impeachmentado o ministro Alexandre de Moraes. Então, a população tem que saber que lá no final, precisa de 54 senadores para que possa ele ser impeachmentado. Eu tenho muito para falar, mas poderia falar para a cadeira vazia. Vossa Excelência não é o presidente dessa casa, mas o que eu tenho para falar é para o presidente Pacheco. Mas eu quero falar olhando para ele, como eu tenho feito aqui, sem qualquer tipo de covardia, sem conversa de gabinete. Há uma indignação de uma nação que se sente órfão dessa casa. Dos 3 poderes, diz a Constituição, que são harmônicos entre si, embora não haja harmonia, porque não tem 3 poderes, só existe uma ditadura instalada nesse país, e em que um homem só
é o CEO de alguns outros que se juntaram e ele representa o ministro Alexandre de Moraes. Eu quero perguntar amanhã para o senador Pacheco. Depois da tal reunião em que eles saíram pousados, que a Folha de São Paulo postou, o Estadão postou, as redes sociais postaram, aquela reunião em que a imprensa entrou para fotografar com essas máquinas assim, que pega todo mundo, né? Aquelas lentes maravilhosas, e lá estava o presidente dessa casa. Ele participou, ele é presidente de um poder, foi convidado, até aí nada demais. Até aí nada demais. Em seguida ele dá uma entrevista e diz que é preciso ter muito cuidado, né? As questões constitucionais e tal, porque ele é um advogado preparado e tal, mas o discurso dele meio conversa de bebo para delegado. Ele tem uma obrigação conosco. Ele é presidente dessa casa. Ele tinha que chamar essa casa para dizer, olha, gente, eu estive lá representando o Senado e foi tratado esse assunto. Eu exijo, como senador, o respeito do presidente dessa casa, porque ele não fala no meu nome. O que ele falou naquela reunião? Certamente falou no meu nome. No nome de Vossa Excelência, no nome de Isalci, no nome de Damares, no nome de tantos outros que nem sabemos o que ele falou. Qual foi a posição dele? O que ele acordou naquilo lá? E triste saber que depois que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, vai lá e dá uma canetada nessa situação que envolve o Brasil e que prejudica milhões de pessoas, ele chama para si problemas, o ministro Alexandre de Moraes, e são problemas pessoais, senhor presidente. Ele fica inimigo de alguém. Ele é inimigo do Elon Musk. Ele é o desafeto de Elon Musk. Então ele acha que, sendo o desafeto de Elon Musk, ele pode prejudicar mais de 200 milhões de brasileiros na atitude que ele tomou. E não foi calculada. Afetaria a indústria, o comércio, as pessoas que usam o X, o antigo Twitter, o prejuízo, a nocividade disso. Olá, meu povo. Bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Barulho no Congresso. Senador Cleitinho e Magno Malta agitam o Senado em defesa do impeachment de Moraes, mas Pacheco intervém em um dia histórico no Senado Federal. Em uma sessão marcada por discursos inflamados, os senadores Cleitinho Azevedo, MG, e Magno Malta, S, elevaram o tom e agitaram o plenário ao exigirem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Do Supremo Tribunal Federal, STF, a pressão crescia minuto a minuto, alimentada por protestos de apoiadores nas galerias e o crescente clamor popular pelas redes sociais. O senador Cleitinho, conhecido por sua postura combativa, foi o primeiro a incendiar o plenário com sua fala dura, pedindo justiça e respeito à Constituição. Chegou a hora de enfrentar essa ditadura de toga. O Brasil não pode mais ser refém de decisões arbitrárias que desrespeitam o povo. O impacto de suas palavras foi imediato. Movimentos nas redes sociais se organizaram para apoiar Cleitinho, e hashtags como impeachment e Cleitinho herói do povo dominaram as tendências. Em questão de horas, Cleitinho Azevedo se transformou em um símbolo da resistência contra o establishment e na nova voz da oposição no Congresso. Agora, a grande questão é, o Senado terá a coragem de seguir o caminho apontado por Cleitinho, ou ficará marcado pelo silêncio diante de um clamor popular sem precedentes? A nação aguarda, e o relógio político já começou a contar. A nocividade disso, porque ele manda no Brasil e daqui a pouco vai mandar no mundo. Mas a mídia deu, os recortes deram, tá tudo por aí. Que estavam na reunião com ele. E eu lamento, Michel Temer, que é uma pessoa que eu sempre tive muito respeito, continuo respeitando, fui deputado federal, quando ele era presidente daquela casa, e eu presidi a CPI do narcotráfico com apoio dele. Michel é uma pessoa que sempre tive muito respeito, e vou continuar respeitando. Mas estavam na reunião ele, o Pacheco, presidente dessa casa, e o Alckmin. Em seguida, o ditador baniu o X no Brasil.
Ora, se ele não quer respeitar a mim, que sou oposição, que pelo menos respeite quem votou nele. Mas ele é presidente dessa casa. Ele não é presidente só de quem votou nele. Mas eu quero amanhã ouvir, eu quero perguntar, eu quero que ele responda. Com relação a impeachment, que o rito é outro, nós estaremos sim, 7 de setembro, na Paulista. Nós estaremos sim. O povo brasileiro, sim. Alguém diz, mas Pacheco é rede... Senhor presidente, só queria que pedisse um pouquinho de silêncio, que eu tô sem retorno, não estou conseguindo me ouvir. Pedir só, por favor, o plenário. Nós estamos ouvindo o senador Magno Malta, agradeço aí o silêncio. Senhor presidente, o povo, Ulisses dizia, só o povo pode ajudar o povo. Quando na promulgação da Constituição de 88, que ele chamou de Constituição Cidadã, ele disse: o povo pode ajudar o povo. Essa frase que eu não me canso de falar. Certamente nós estaremos lá. Mas não adianta cobrar do Pacheco, que Pacheco não está nem aí para a rede social. Pacheco se faz de morto. Não, ninguém é tão insensível assim, presidente Pacheco. Eu sei que sua assessoria vai lhe passar o meu discurso. Vou me dirigir a você, mesmo você não estando aqui. Os seus filhos vão crescer nesse país. Essa ditadura que vocês acham que é para atingir a nós, que não comungamos com esse espectro político comunista que se instalou no país. Eu quero fazer uma ressalva, senhor presidente. Antes mesmo, desde 2016, se instalou uma perseguição da velha e grande mídia que agora estão pagando preço. Eu sou até solidário à Folha de São Paulo, nesse momento que eles estão sendo perseguidos por colocar ali 6,1 gigabytes de conversa dos assessores de Alexandre de Moraes, extremamente grave. Imagine se fosse alguém ligado a alguém de nós, mas que há uma perseguição pessoal do ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Imagine se isso fosse com alguém ligado a nós. Que inferno isso já não teria se tornado. Senhor presidente, eu vou me furtar de falar a verdade? Eu não posso. O povo do Espírito Santo me mandou aqui, e nesse momento o povo do Espírito Santo exige de mim e de todos os outros que nós falemos a verdade. Jamais, senadora Damares, eu vou desacatar o ministro Alexandre de Moraes. Jamais vou desacatar Gilmar Mendes. Jamais vou desacatar o Barroso. Mas eu tenho aqui nesse telefone a Sabatina de Moraes. Eu nunca vi ninguém falar sobre liberdade como esse cidadão falou, mas falou, montou tudo isso para ser aprovado, Moraes. E tem outra coisa, Moraes, que eu quero falar para você. Naquele dia eu te recebi no meu gabinete a pedido do Temer, olha lá. O Temer que até hoje é chamado de golpista. E você foi ministro da Justiça por um golpe do Temer. E essa esquerda que você protege hoje, e que faz parte, e que está dentro do Supremo Tribunal Federal, dizia: o discurso mais duro e sujo que já ouvi sobre Vossa Excelência foi feita por Randolfo Rodrigues, naquela tribuna ali. E eu vejo que tudo aquilo que Randolfo Rodrigues disse era verdade. Porque ele hoje é seu amigo, ele não foi para o inquérito do fim do mundo, ele não foi para o estômago do elefante, ele não foi. Ele não foi. Ele não foi. Mas eu quero dizer isso tudo amanhã, e por isso e por tantas outras coisas, por 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia para inocentes, pela morte do Crezão. Crezão vive, nós vamos para a rua assim, ministro, sem medo do seu autoritarismo. E o seu autoritarismo, você não está só. Aliás, quero relembrar aqui o ministro Gilmar Mendes, que disse: sem o Supremo não haveria Lula. Sem o Supremo não haveria alguns agentes que estão aí com seus mandatos. Há uma cleptocracia no Brasil. Foi o Nicolas que chamou Lula de ladrão pela primeira vez? Não, foi Gilmar Mendes. Nicolas devia arrolar Gilmar Mendes como testemunha dele, porque o cleptocrata está no poder. Senhor presidente, deputada Bia Kicis, senhores deputados, senhores senadores, é preciso que todos os senadores dessa casa comecem a dialogar, a fazer o debate com o ministro Pacheco, com o senador Pacheco. Senador Exalci,
Nós não podemos fazer qualquer tipo mais, a sociedade não aceita, encerrou esse papo de água com açúcar. Pela ordem, senhor presidente, embora tenha muito carinho por Vossa Excelência, muito respeito por Vossa Excelência, gostaria de dizer que Vossa... Não acabou! É presidente de uma casa! É presidente dessa casa, deve satisfação à casa, deve satisfação ao povo do meu estado que me colocou aqui. Agora vai lá, participa, está todo mundo junto. Porra, o cara está fazendo palestra até para o exército agora. Então é o seguinte, cada um dia Josué disse para o povo, ó, escolhe hoje a quem servais, porque eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. E quando alguém estava tão revoltado, tão entristecido, o que vamos fazer com Jesus caminhando para o Calvário, ele disse, olha, não choreis por mim, chorai antes mesmo por vós e por vossos filhos. Nossos filhos, nossa pátria, nossos filhos, nossos netos, o futuro da nação brasileira. Quando eles estavam tristes, Jesus disse, olha, vocês escolhem o lado de vocês, eu tenho o lado. O meu lado é esse, e eu vou com ele até o final. Agora, se o presidente da casa tem lado, isso não impede ele de dar satisfação a 80 senadores. Com ele, 81, porque ele é o presidente dessa casa. Senhor presidente, muita coisa para falar. Meu coração muito entristecido quando me lembro das pessoas que estão de tornozeleira, que estão presas, que estão sem liberdade, de parlamentares. E aí o parlamentar dessa casa aqui, que está cerceado dos seus direitos, eu seria a última pessoa a defender, porque não tenho qualquer relacionamento de amizade com o senador Marco Duval, mas é responsabilidade de Vossa Excelência. Me lembro de Ronan Calheiros, quando era presidente dessa casa, mesmo tendo seus problemas. Me lembro que um dia ele foi para aquele microfone ali onde está a nossa Silvia Rapi, levantou o microfone e disse, ontem eu fui para dentro do Supremo para impedir que o marido de uma senadora e ela fossem indiciados. Foi para dentro. O veterano senador Magno Malta tomou a palavra, intensificando a pressão. Em um discurso carregado de emoção, ele relembrou os momentos sombrios pelos quais o país tem passado, e fez um apelo direto à casa. Precisamos de coragem para enfrentar esse sistema. Não é mais uma questão de governo ou oposição, é uma questão de honra nacional. Porém, o ponto alto do dia veio quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, interveio bruscamente, interrompendo o discurso de Magno Malta. Pacheco, em uma tentativa de controlar o clima tenso, que tomava conta do plenário, reafirmou que o Senado deve agir com responsabilidade e equilíbrio, freando qualquer avanço para um processo de impeachment naquele momento. Esta casa não será palco de aventuras políticas. Devemos respeitar as instituições e agir dentro da legalidade, declarou, sob vaias de parte do público. A sessão terminou em um clima de divisão, com senadores e a população igualmente divididos sobre o papel do Senado diante do atual cenário político. A pressão continua, e muitos se perguntam, até quando o Congresso conseguirá evitar esse embate direto entre o Legislativo e o Judiciário?